E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Não sei se vocês viram, mas hoje tivemos aí a definição das oitavas de final da Copa do Brasil. Tivemos o sorteio lá na sede da CBF às 4 horas da tarde. E o São Paulo já sabe o seu adversário, já sabe o mando de campo, né? Que data que provavelmente vai jogar, se vai jogar primeiro no Morumbi ou fora de casa. Enfim, todas essas informações a gente traz hoje aqui no vídeo e também o time provável do São Paulo referente aí ao jogo de extrema importância amanhã contra o Cuiabá. O São Paulo recebe a equipe de Cuiabá no estádio do Morumbi a partir das 7 horas da noite. Jogo válido aí pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo precisa mais do que nunca vencer, né? O São Paulo precisa ganhar, precisa somar pontos para tirar essa nuvem ruim em cima ali do estádio do Morumbi e começar a sair dessa zona de rebaixamento chata, complicada, perigosa que o São Paulo se colocou aí por conta dos resultados ruins aí das primeiras rodadas da competição nacional. Então, antes da gente falar aqui dos temas de hoje do vídeo, quero muito pedir para você se inscrever aqui no canal. Por favor, compartilhe pelo menos com mais 3 amigos aí, para a gente aumentar a nossa comunidade aqui. Dá essa ajuda pra gente, que é sempre importante. Deixa seu like no vídeo e, por favor, ative o sininho também para você sempre receber as novas notificações aí de vídeos quando a gente solta, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. Galera, como eu disse para vocês, teve hoje a definição das oitavas de final e o São Paulo enfrentará o Vasco da Gama. Pois é, tem gente que comemorou, tem gente que gostou, né, do sorteio, porque o Vasco da Gama tá numa pindaíba que dá dó, né? Tá na Série B da competição, com vários problemas financeiros, mas, por outro lado, teve gente que achou que foi um confronto aí tradicional, né? Um confronto de 2 times grandes, tem a questão da camisa, enfim. Quero muito saber a opinião, antes da gente destrinchar esse confronto, quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se você acha que é um confronto válido, um confronto fácil, se o São Paulo vai ter problemas. Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero ler também a visão de vocês. E aí, gente, eu acho o seguinte, eu acho que diante dos confrontos, eu vou passar aqui os confrontos só para vocês terem uma noção. Bahia pega o Atlético Mineiro, um jogo aí, é um confronto de Série A. Temos somente 2 confrontos de Série A. Bahia e Atlético Mineiro, e Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O choque dos 2 Atléticos aí. No mais, são confrontos aí de divisões diferentes do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo e Vasco da Gama, Fluminense e Criciúma, Grêmio e Vitória da Bahia, CRB e Fortaleza, Flamengo e ABC de Natal, impressionante como o Flamengo tem sorte em sorteios aí, e Juazeirense e Santos. Diniz, hein? Projeto de treinador aí deu sorte em mais um sorteio aí, né? Vai pegar a equipe do Juazeirense. E aí, qual que é a situação? Eu acho o seguinte, gente. São Paulo tem a obrigação sim de passar, apesar de ser Vasco da Gama, porque o São Paulo vem no melhor momento. São Paulo é o atual campeão paulista, apesar dessas pataquadas aí que o São Paulo teve, né, nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem muito mais time, tem muito mais elenco, tem muito mais técnico, vive um momento muito melhor, né? E apesar da tradições à parte, camisas à parte, né, o São Paulo tem a obrigação sim de passar, porque o Vasco da Gama está disputando a Série B, é um time muito mais enfraquecido. É bem verdade que tem Germancano, tem jogadores ali que é importante o São Paulo ficar de olho, mas eu entendo que o São Paulo tem totais condições e a obrigação sim de passar dessas oitavas de final. Ponto negativo, como eu disse para vocês, eu acho que desses confrontos, aliado aí talvez a Bahia e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, que fica em pé de igualdade aí, eu acho que é um dos jogos mais tradicionais, né, como eu disse para vocês. Ponto positivo, aspecto positivo, eu acho que é a questão logística. São Paulo não vai precisar viajar muito, né? Por exemplo, Flamengo pegou o ABC, muito mais frágil, mas vai ter que ir até Rio Grande do Norte, uma viagem longa, com todos esses jogos aí de campeonatos encavalados. É sempre ruim essa questão logística. Então São Paulo vai ter que dar um pulo só ali no Rio, aqui do lado, 45 minutos de voo ele tá lá. Então eu acho que esse foi um ótimo aspecto por jogar perto de casa, né? E aí por que eu falo isso? Porque o São Paulo vai ter uma maratona aí, gente, começando dia 7 de julho. São Paulo pega o Inter, vai visitar o Inter lá no Beira-Rio, pelo Brasileiro. 3 dias depois, 10 de julho, no meu aniversário inclusive,
São Paulo recebe a equipe do Bahia pelo Brasileirão. 13 de julho, 3 dias depois, São Paulo estreia pelas oitavas. Estreia não, né? Mas São Paulo entra nas oitavas de final da Libertadores contra o Racing, recebe o Racing. Aí no fim de semana subsequente, o São Paulo recebe a equipe do Fortaleza pelo Brasileiro. Ou seja, o São Paulo joga em casa 3 jogos seguidos. Bahia, Racing pela Libertadores pelas oitavas e Fortaleza pelo Brasileirão novamente. Aí dia 20 de julho, o São Paulo visita o Racing pela Libertadores, oitavas de final. No fim de semana seguinte, o São Paulo recebe o Flamengo. Olha só essa maratona do São Paulo. Aí no outro final de semana, o São Paulo... no meio de semana, o São Paulo recebe o Vasco pela Copa do Brasil, pelas oitavas. Primeiro jogo no Morumbi. No fim de semana seguinte, São Paulo recebe o Palmeiras, ou melhor, São Paulo visita o Palmeiras no Allianz Parque, só que vai estar aqui em São Paulo, vai ser tranquilo. E aí, no meio de semana, o São Paulo vai para o Rio de Janeiro, lá em São Januário, jogar contra o Vasco da Gama. Ou seja, São Paulo tem aí nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nesses 9 confrontos aí, o São Paulo sai para jogar com o Inter, com o Racing e com o Flamengo e depois com o Vasco. Então a logística do São Paulo aí vai ser uma logística de jogar próximo, né, dos seus domínios, digamos assim, não vai ter viagens longas. Isso é importante. Por quê? Como eu já destaquei aqui para vocês, São Paulo joga primeiro no Morumbi e decide em São Januário contra o Vasco da Gama. Então é muito importante o São Paulo fazer o dever de casa, o São Paulo conseguir um placar interessante, por exemplo, 2-0, já é um placar ótimo. Lembrando que na Copa do Brasil não tem gol qualificado, então não tem aquela de você ganhar por 1-0 e se você perder por 2-1 lá, você passa porque você fez gol lá. Não tem isso. São Paulo precisa fazer o resultado aqui e precisa garantir pelo menos um desempenho interessante lá, empatando, por exemplo, em São Januário para poder passar para as quartas de final. E por que é muito importante passar para as quartas de final? Primeiro porque é a Copa do Brasil e eu entendo que o São Paulo, da mesma forma que encarou o Campeonato Paulista como se fosse a Copa do Mundo e venceu e fez certo, eu acho que o São Paulo tem que se planejar também para a Copa do Brasil ser a nova Copa do Mundo para o São Paulo. Acredito que Libertadores da América, o São Paulo tem condições de passar pelo Racing, mas até chegar numa eventual final, pode pegar um Palmeiras nas quartas, vai ter que pegar obrigatoriamente um Atlético Mineiro, um River, alguém desse porte na semifinal, então é um caminho mais tortuoso. Eu acho que o São Paulo deve sim focar na Copa do Brasil, porque muitos grandes já caíram, né? E eu acho que dependendo dos confrontos, se a gente tiver as zebras aí que sempre aparecem na Copa do Brasil, umas quartas de final pode ser super interessante para o São Paulo pegar um time de menos expressão e partir para uma semi e também a final. Então eu acho que Copa do Brasil é a cereja do bolo do São Paulo nessa temporada, porque o Brasileirão, por conta aí do começo conturbado do São Paulo já está com enormes dificuldades e acho que título já foi, né? Apesar de ser só o início, mas a pontuação já está muito diferente por conta desses outros campeonatos que vão começar a chegar no mesmo momento. Eu acho que o São Paulo precisa focar na Copa do Brasil, é claro, não largar o Brasileiro, porque é muito importante o Campeonato Brasileiro e é perigoso se você largar, mas eu acho que é colocar todas as fichas na Copa do Brasil. E também porque dá uma puta grana, né? A gente só com essa passagem para as oitavas já garantiu 2 milhões e 700, e se o São Paulo passar para as quartas, o São Paulo garante mais 3 milhões 450 mil reais, ou seja, uma grana muito bem-vinda aí, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a bilheteria está completamente zerada, né, não tem como o torcedor ir para o estádio, então é uma maneira de São Paulo conseguir ganhar uma grana muito boa aí pela Copa do Brasil, passando, por exemplo, só de uma fase, já uma grana bem interessante. Então, gente, eu acho que o São Paulo tem totais condições, sim, de fazer uma boa oitavas de final, mas tem que levar a sério. E principalmente tem que recuperar os lesionados logo. Esse departamento médico aí, desse desse Sanches aí, o médico do São Paulo, tem sim que recuperar logo esses caras para poder esses caras mais competitivos, melhores tecnicamente, voltarem para a gente ter as reais condições aí de conseguir o nosso time titular encarar a equipe do Vasco. Uma pitada histórica aí, São Paulo não vence o Vasco em São Januário desde 2013, ou seja, não é fácil jogar lá.
Mesmo o Vasco nesses últimos anos aí passando por grandes problemas também, caindo para a Série B, etc. Mas em contrapartida eles também não vencem o São Paulo no Morumbi desde 2012. Ou seja, quase 10 anos aí que eles não vencem o São Paulo aqui em casa também. Então é isso, é fazer uma primeira perna aí muito boa, ganhar de pelo menos um 2-0, sem tomar gols e garantir pelo menos um empate lá para passar para as quartas de final. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora? Bom, amanhã São Paulo tem uma grande final aí, digamos assim. Precisa desses 3 pontos para sair da zona do rebaixamento, encara a equipe do Cuiabá às 7 horas da noite, e aí tá incógnita, né? Porque não se sabe ainda se o Hernan Crespo vai com 3 zagueiros, se ele vai manter o seu esquema tático ou se ele vai mudar, vai para uma linha de 4 ali com 2 defensores mais propriamente dito, né? E com isso fica essa incógnita da escalação. É bem provável que o Daniel Alves pode ser que seja uma das novidades amanhã no time do São Paulo. Ele que está visando aí essas Olimpíadas ridículas com essa seleção bizonha desse Jardine aí, provavelmente até para ganhar, olha que coisa ridícula, para ganhar condicionamento físico pode ser que ele já esteja à disposição e claro, vai ter que ajudar o São Paulo. Se ele entrar em campo ele vai ter que jogar, comer grama para ajudar o São Paulo. Eu acho até bom que ele volte logo, que ele dê que ele sue sangue dentro de campo, e se machucar, o problema é dele, né? Mas acima de qualquer coisa, ele tem que vestir essas 3 cores aqui e defender quem paga o salário exorbitante que ele ganha, que é o São Paulo Futebol Clube, não é a CBF, né? Então é bem provável que ele entre em campo amanhã. Não sei se ele começaria como titular, mas se o Hernan Crespo mantiver os 3 zagueiros, o São Paulo entraria com provavelmente Thiago Volpi no gol, Bruno Alves, Diego Costa e Léo. Acho que seria essa trinca de zaga. Acho que ele vai colocar o Rigoni na ala direita, ali, porque o Igor Vinícius está suspenso com cartão amarelo. Acho que ele coloca o Wellington, né, na ala esquerda, porque o senhor Reinaldo também está suspenso por causa de cartão amarelo. No meio, não tem novidades de Luan, apesar de que parece que ele vem treinando também, vem naquela eterna transição, né, do refis para o campo. Esse departamento médico, mais uma vez, é impressionante a demora desses caras em recuperar esses lesionados. Não se sabe ainda se Luan vai estar em campo. Se não tiver, Rodrigo Nestor, Lisiero e Gabriel Sara, esse deve ser o meio campo do São Paulo, com provavelmente Éder e Pablo no comando do ataque. Se tiver mudanças, a gente traz aqui também para vocês e informa vocês, tá? Se não, amanhã a gente está aqui também, depois do nosso pós-jogo, tomara a Deus, comemorando uma boa vitória de São Paulo, a primeira vitória de São Paulo no Brasileirão, e aí saindo dessa zona maldita aí, que é sempre ruim de estar, tá bom? Aguardo os comentários de vocês, obrigado pela audiência, vamos São Paulo!